A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais poderosas já registradas, capaz de atravessar séculos e ainda tocar profundamente o coração humano. Ela revela como um homem comum, vivendo uma vida simples, foi chamado para uma missão extraordinária que transformaria não apenas sua existência, mas o destino de toda a humanidade. Nesta jornada, você acompanhará cada detalhe dessa aventura divina, cheia de fé, coragem e lições que continuam vivas até hoje. Ao longo desta narrativa, você descobrirá 10 lições profundas escondidas em cada acontecimento da história de Noé. Ensinamentos que falam sobre fé mesmo sem evidências, obediência que muda gerações, preparação antes da manifestação e a certeza de que a promessa de Deus resiste a qualquer tempestade. Esta apresentação foi criada para que você não apenas conheça os fatos, mas compreenda o propósito por trás de cada etapa vivida por Noé, refletindo sobre como essas verdades também se aplicam à sua própria vida. Se essa história tocar o seu coração, deixe seu like, isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com mensagens como esta. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos bíblicos e reflexões profundas que edificam sua fé. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Você pode ser o instrumento que Deus deseja usar para alcançar vidas. Noé vivia seus dias em paz, cultivando sua terra e cuidando dos animais que pastavam ao redor de sua casa. Seu mundo era simples, marcado por rotinas silenciosas e trabalho constante. Ele era conhecido entre os vizinhos como um homem que falava pouco, mas observava muito. Seu coração buscava justiça, mesmo quando poucos pareciam se importar. Havia um contraste entre sua serenidade interior e o caos moral ao redor. Ainda assim, ele se esforçava para seguir seu caminho sem se perder. Noé acreditava que cada dia era um presente, mesmo quando tudo parecia igual. Ele estava acostumado ao ritmo previsível do amanhecer ao entardecer. Sua vida comum parecia eterna, inabalável a todos que o observavam. Mas algo prestes a acontecer mudaria seu destino para sempre. Numa certa manhã, a atmosfera parecia carregada, como se o ar tivesse peso. Enquanto Noé trabalhava, sentiu uma inquietação profunda crescer em seu espírito. Foi então que ouviu a voz de Deus, clara e firme, chamando-o pelo nome. A revelação era assustadora. Um grande dilúvio cairia sobre toda a terra. Noé recebeu a ordem de construir uma arca gigantesca, mesmo sem chuva no horizonte. O objetivo dessa missão divina era preservar a vida e ensinar lições eternas. A primeira lição ecoou em seu coração: fé é construir mesmo quando não faz sentido. Ele percebeu que sua vida comum chegará ao fim naquele instante. Uma jornada inesperada e grandiosa o aguardava, cheia de propósito. E, apesar do medo, ele sabia que precisava obedecer. A partir desse chamado, Noé entendeu que sua segunda lição seria vivida diariamente. Obediência é o maior ato de fé, mesmo quando as pessoas não compreendem. Ele iniciou a construção da arca, seguindo cada detalhe dado por Deus. O tamanho colossal da embarcação causava estranhamento até nele. Mas sua confiança era maior do que suas dúvidas. Enquanto cortava madeira, ele se lembrava de que não podia hesitar. A obediência era o alicerce da missão que lhe fora dada. Mesmo sozinho naquela responsabilidade gigantesca, ele prosseguiu. Seu mundo havia mudado, e ele aceitou esse novo caminho. Noé sabia que obedecer era a única forma de salvar gerações. Logo o povo começou a questionar suas ações de forma agressiva e humilhante. Eles zombavam dele, dizendo que jamais viram chuva suficiente nem para encher um poço. Noé sentia o peso de cada palavra, mas não desistia. Ali ele aprendeu a terceira grande lição: um justo pode mudar o destino de uma geração. Mesmo sozinho contra a multidão, sua integridade era maior que o desprezo alheio. A missão não era apenas sobre madeira e animais, mas sobre esperança futura. Ele acreditava que sua fidelidade teria impacto além de sua vida. A cada golpe de machado, fortalecia seu espírito. Ele via o futuro como algo possível de ser protegido. E isso lhe dava força para continuar trabalhando. Os dias se tornaram semanas,
e as semanas se tornaram meses de construção pesada. Noé percebia que algo grandioso estava se formando não apenas nas suas mãos, mas no invisível. Deus havia dito: quando ele manda preparar, algo grande está vindo, e isso ecoava constantemente. A cada trava colocada, ele lembrava dessa promessa. O trabalho era árduo, e a arca tornava-se gigantesca diante de todos. Muitos olhavam espantados, mas poucos levavam a sério. Os céus permaneciam claros e secos, aumentando o escárnio. Mas Noé mantinha seu foco na obra que lhe fora confiada. Ele sabia que a preparação antecede grandes eventos espirituais. E esse entendimento o movia a continuar sem hesitar. Quando finalmente ergueu a estrutura principal, percebeu que ainda faltavam muitos detalhes. Mesmo assim, sentia que algo espiritual estava acontecendo nos bastidores. Foi nesse período que aprendeu outra lição essencial. A preparação no oculto precede a manifestação no público, e isso fazia sentido agora. Por anos ele trabalhou praticamente sozinho, sem aplausos nem reconhecimento. Tudo o que construíra estava escondido aos olhos de quem zombava dele. Mas o propósito se tornava cada vez mais claro. Deus estava usando aquele tempo para moldar o caráter de Noé. Cada tábua era uma história de resistência e fé. E cada esforço silencioso aproximava o dia do cumprimento da profecia. Enquanto Noé trabalhava, alguns familiares começaram a ajudá-lo. Eles também acreditavam no chamado, fortalecendo o coração do patriarca. Mas muitos ao redor continuavam rindo e o chamando de louco. Ali ele aprendeu outra grande verdade. Nem todos entenderão seu chamado, e tudo bem. O propósito de Noé era invisível aos olhos humanos. Pessoas limitadas pela incredulidade não compreenderiam o mover divino. Noé finalmente parou de tentar explicar qualquer coisa. Apenas fez o que precisava ser feito. E percebeu que a aprovação humana é frágil e desnecessária quando se tem missão divina. Com a arca quase concluída, Deus começou a enviar os animais. Noé observava maravilhado como pares de criaturas chegavam espontaneamente. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, aves sobrevoavam em círculos, tudo ordenado. Esse momento era a confirmação de que Deus estava agindo. O povo, no entanto, não acreditava nem mesmo diante do sobrenatural. Eles zombavam mais ainda, alegando que era coincidência. Mas Noé reconhecia que Deus não tardaria. O julgamento estava prestes a começar, revelando outra lição. Deus julga, mas também preserva, pois a arca era a prova disso. E assim, ele continuou organizando os animais dentro da embarcação. Chegou então o dia em que Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua família. O céu permanecia aparentemente tranquilo, sem indícios de tempestade. Mas Noé obedeceu imediatamente, reunindo todos para o interior da embarcação. Ele dava os últimos retoques enquanto os animais se acomodavam. Quando todos estavam dentro, algo tremendo aconteceu diante dos olhos de todos. A porta gigantesca da arca se fechou sozinha, movida pela mão divina. Nesse instante, Noé compreendeu a lição. A porta que Deus fecha, ninguém abre, e nenhum homem poderia interferir. O povo que zombava agora estava em silêncio, confuso. Mas era tarde demais para entrar. Logo depois, o vento começou a soprar, primeiro suave, depois cada vez mais forte. As nuvens negras se formaram rapidamente, cobrindo o céu inteiro. A primeira gota caiu, seguida por muitas outras. O povo começou a se desesperar, percebendo que Noé não era louco. Mas mesmo batendo na porta da arca, ela não se movia. O julgamento havia começado, e a preservação também. Dentro da arca, Noé sentia seu coração apertado. A chuva ficava mais forte e intensa, parecendo nunca ter fim. Mas ele buscava manter a calma diante de todos. Sabia que o que estava acontecendo tinha propósito divino. Os dias se transformaram em semanas enquanto as águas subiam. A arca balançava violentamente, jogada de um lado ao outro pelas ondas.
Cada estalo da madeira parecia anunciar perigo iminente. Os animais se agitavam, criando um caos difícil de controlar. E tudo isso pesava como uma montanha sobre os ombros de Noé. Ele enfrentava seu maior desafio emocional e espiritual. Era difícil acreditar que resistiriam a tamanha tempestade. Mas ali ele recordava a promessa divina. Sabia que Deus não os abandonaria naquele caos. Mesmo assim, o medo era real e intenso. Um dia, a tempestade atingiu seu ápice, fazendo a arca inclinar perigosamente. A água invadia pelos cantos, e Noé reunia seus filhos para ajudar. Cada onda parecia mais alta que a anterior. Os gritos dos animais e o barulho da chuva criavam um cenário aterrorizante. Ele temia que tudo desmoronasse. Nesse momento crítico, Noé percebeu que o risco era real. Ali estava o ponto de decisão: continuar confiando ou desistir interiormente. Ele fechou os olhos e lembrou do chamado inicial. A fé precisava ser maior que a tempestade. Noé então escolheu permanecer firme até o fim. Conforme os dias passavam, a tempestade finalmente começou a perder força. As nuvens lentamente se dissipavam no horizonte. O que antes era pânico agora era apenas silêncio e cansaço. A arca navegava sobre um vasto oceano sem limites. Não havia mais montanhas ou árvores, apenas água por todos os lados. O mundo havia sido transformado por completo. E Noé percebeu que algo novo estava prestes a surgir. Com a calmaria, voltou a organizar tudo dentro da arca. A esperança renascia discretamente no coração de todos. Era hora de aguardar o próximo sinal. Depois de muito tempo, Noé enviou um corvo, que voou e não retornou. Isso indicava que ainda não havia terra firme para pousar. Dias depois, enviou uma pomba, que voltou sem nada no bico. A espera continuava, gerando ansiedade silenciosa na família. Finalmente, após mais alguns dias, a pomba retornou com um ramo de oliveira. Noé sorriu pela primeira vez em muito tempo. Era o sinal claro de que a vida começava a renascer na terra. A alegria tomou conta de todos dentro da arca. O recomeço estava mais próximo do que imaginavam. A fé novamente se confirmou como essencial. Quando finalmente saíram da arca, a visão era ao mesmo tempo bela e triste. A terra estava diferente, limpa, renovada, mas também vazia. Era um novo mundo, pronto para ser reconstruído. Nesse momento, Noé entendeu outra lição profunda. Depois da obediência vem o recomeço, e agora isso estava diante deles. Eles caminhavam devagar, observando cada detalhe ao redor. O cheiro de terra molhada trazia um sentimento de renascimento. A família de Noé estava unida e fortalecida. Cada passo representava uma nova oportunidade. A história deles não tinha acabado, estava apenas começando. Ao sair, Noé ergueu um altar ao Senhor e fez um sacrifício de gratidão. Era seu modo de reconhecer a fidelidade divina em todo o processo. Ele sabia que não sobreviveria sem a direção de Deus. A família se reuniu ao redor, emocionada e silenciosa. O momento era profundamente espiritual. E ali veio a última lição das 10. A promessa de Deus é mais forte que qualquer tempestade, porque foi ela que os manteve vivos. Noé sentia em seu coração que Deus estava iniciando algo novo através deles, e que o passado não definia o futuro. O recomeço era real e cheio de esperança. Enquanto observava o horizonte, Noé viu algo extraordinário surgir no céu. Um arco de cores brilhantes, como jamais havia visto antes. O arco-íris resplandecia com luz, preenchendo o céu inteiro. Era o sinal da aliança de Deus. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Noé caiu de joelhos, emocionado e agradecido. Sua fé havia sido recompensada de maneira grandiosa. As palavras divinas ecoavam em sua mente. Era a confirmação de que todo o sofrimento não havia sido em vão. A jornada inteira fazia sentido naquele momento. E sua alma encontrava paz.
Os dias seguintes foram dedicados à reconstrução do que havia se perdido. Eles plantaram sementes, levantaram abrigos e organizaram a nova vida. A terra parecia fértil, cheia de possibilidades. Cada membro da família participava com entusiasmo. Havia união e propósito em todos os gestos. O mundo renascia diante dos olhos deles. Noé liderava com sabedoria, sabendo que sua responsabilidade continuava. Ele ensinava a seus filhos as lições aprendidas durante a jornada. Sabia que o futuro dependia das escolhas deles. E queria que jamais esquecessem de Deus. Com o passar dos anos, a história do dilúvio tornou-se um marco para gerações futuras. Os descendentes de Noé ouviram repetidas vezes sobre a arca. Cada lição transmitida era um lembrete do caráter de Deus. O povo aprendeu que fé e obediência transformam destinos, e que Deus sempre preserva aqueles que caminham com Ele. A tempestade havia sido terrível, mas necessária para restaurar a terra. Noé se tornou símbolo de coragem e compromisso. A humanidade teve a oportunidade de recomeçar com novos valores. E a história nunca foi esquecida. Seu impacto ecoaria por todas as eras. Noé, já idoso, olhava para tudo que havia sido reconstruído. Percebia o quanto tinha crescido espiritualmente desde o primeiro chamado. Sua vida comum parecia tão distante, quase irreconhecível. A jornada o transformará por completo. Ele compreendia que cada dificuldade foi essencial para moldá-lo. A fé o sustentou no silêncio, na chuva e no caos. Agora, ele via a bondade divina em cada detalhe do caminho. E concluía que toda promessa de Deus vale o esforço, a espera e a confiança. Sua história era mais que sobrevivência, era propósito realizado. E sua nova realidade de vida refletia a fidelidade eterna do Criador.